Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 155, intitulado por Emmanuel, Contra a Insensatez. E o trecho que ele nos traz, para a gente refletir hoje, nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E essa carta de Paulo aos Gálatas nos traz uma grande reflexão. Quantas vezes começamos na boa obra olhando apenas o aspecto espiritual, olhando apenas como espírito? Quantas vezes nos entregamos ao trabalho, imaginando, compreendendo que somos espíritos, mas ao olhar no final do trabalho, já estamos envolvidos e os nossos desejos, nossos pensamentos são totalmente da carne. Iniciamos pelo espírito e finalizamos pelo desejo da carne. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que inicia o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Então, o desastre maior, um dos maiores desastres no caminho discípulo fiel é justamente a falsa compreensão, não ter a compreensão exata do trabalho, a compreensão exata do esforço superior. Imaginamos o esforço na ascensão espiritual ser por um lado, mas a nossa falsa compreensão nos leva a outro lado, nos leva à inferioridade. Imaginamos estar crescendo, subindo, evoluindo, quando na verdade estamos seguindo o rumo da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. E ele vai trazer aqui uma comparação que nós parecemos homens que vão buscar ouro, que vão buscar aquilo que de mais é valioso, que são as coisas espirituais, mas que no meio do caminho encontram qualquer coisa, qualquer material no charco e já nos contentamos. Buscamos, iniciamos o nosso trabalho, desejamos buscar o ouro, aquilo que é valioso, que tem grande valia, grande importância, que são as coisas espirituais, mas encontramos no meio do caminho, as vicissitudes, as coisas de pouco valor, e nos demos por satisfeito. Abrimos mão do ouro por coisas da terra, por coisas sem valor. Semelhantes fracassos se fazem comum nos vários setores do pensamento religioso. Então, a todo momento, nós encontramos e somos fracassados, e encontramos fracassados no âmbito da religiosidade, porque invertem. Ao invés de buscar aquilo que de fato importa, que é mais difícil, mas porém é valioso, nós invertemos e nos damos por satisfeito por qualquer coisa, apenas pelos pensamentos religiosos. O que as pessoas ali que estão à frente da religiosidade pensam, para nós já basta. Não buscamos o ouro, não buscamos o verdadeiro valor. Nós aceitamos aquilo que fácil chega até nós. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções, conseguidas a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição de dinheiro fácil. Então nós encontramos vários enfermos. E vale lembrar que Jesus diz que vem pelos enfermos, pelos doentes, e não pelos sãos. E se Jesus veio por nós, os enfermos aqui colocados por Emmanuel somos nós. Então quando ele coloca, observamos os enfermos, observamos a nós. A espiritualidade observando a nós. Nós nos dirigimos à espiritualidade elevada, queremos ali fazer uma boa obra, uma boa ação, mas somos enfermos ainda. Quando prestamos atenção,
nós já estamos ali, através das nossas intenções, caminhando para o mau caminho. Iniciamos no bem e finalizamos no mal. Somos enfermos ainda. E aí, quando nós alcançamos aquilo que nós desejamos, devido à nossa enfermidade, desistimos no meio do caminho. O que eu buscava era uma cura, o que eu buscava era uma resposta. Então, o trabalho que eu estava fazendo era apenas pela cura, pela resposta. E agora que eu já encontrei, então eu desvio o meu caminho, eu vou pelo caminho mais fácil. Muitas vezes aquele que nos traz até um retorno financeiro, mas não aquele que é conquistado, mas a gente recebe aquilo que chega até nós, aquilo que é mais fácil. E esquecemos que é a conquista, que é o suor, que é a dificuldade, que vai nos colocando de fato em caminhos mais altos, mais superiores. Nós esquecemos disso. Buscamos a nossa cura, buscamos as nossas respostas e quando adquirimos, colocamos de lado os planos superiores. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. E quantas vezes não recebemos do alto, então, a inspiração, a resposta daquilo que buscamos, e ao obter a resposta, nós colocamos então essas entidades, esses espíritos, essas informações dos altiplanos como sendo os policiais da Terra, como sendo aqueles que vão buscar os objetivos menos dignos, que dizem respeito apenas a nós, que dizem respeito apenas ao nosso mundo e não ao bem comum. Quantos de nós, ao buscar a interpretação e receber a interpretação do alto, não fica a todo momento trazendo, interrogando o alto, buscando saber apenas coisas que vão beneficiar a si próprio? Esquecemos que estamos aqui para viver em comunidade, em comunhão um com os outros. E seria, no mínimo, insensato imaginar que o alto estaria apenas nos beneficiando. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmios aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenares em que temos sido servidos pelo Cristo. Então, numerosos aprendizes, estamos aprendendo. Essa é a nossa condição de verdadeiros aprendizes, numerosos aprendizes. Nós, por vezes, aparecem horas menos favoráveis no nosso dia a dia, momentos difíceis, e ao invés de enfrentarmos, começamos a lamentar, a cobrar o alto por tudo aquilo que nós fizemos já. Mas eu servi a Jesus, eu servi ao Mestre, como eu posso passar por isso? Cadê o Mestre que não me ajuda agora? Cadê os espíritos superiores que não olham por mim agora? Eu que tanto me doei na doutrina, eu que tanto me doei ao Mestre. E esquecemos então das vidas anteriores, de tudo que nós somatizamos, de tudo que nós trazemos de outras vidas. Que somos agora apresentados nessa oportunidade a pagar um pouquinho, a reajustar um pouquinho. Mas a nossa insensatez, de novo, levando a reflexão ao título do capítulo, não permite enxergarmos que estamos aqui em ajuste, em reajuste. E aí nós vamos cobrar o alto. Eu que tanto servi ao Mestre, por que não recebo isso? E Emmanuel coloca, e o Mestre que tanto vem nos atendendo, que tanto vem trabalhando por nós, em que hora nós iremos de fato se entregar ao trabalho que é colocado à nossa frente? Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente os esforços dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensas. Então, as anomalias espirituais que vão perturbando os discípulos, vão perturbando aqueles que buscam caminhar no bem, as anomalias espirituais,
ou seja, os desajustes espirituais, aquilo que não está certo, que não está normal, que não procede da normalidade, as anomalias espirituais que perturbam os discípulos, é porque nós não somos discípulos verdadeiros. Porque se nós recebemos a perturbação e não temos fé para ultrapassar, é porque não estamos sendo verdadeiros. Nós estamos sob a influência individual da recompensa própria e esquecemos que o objetivo maior não é esse. Então, como ele coloca, são os filtros venenosos. Filtros venenosos são os nossos mesmos. Estamos envenenados por isso e buscamos a todo momento uma recompensa. Achamos que nós temos que ter recompensas por estar caminhando junto no caminho do bem, a tentar desenvolver um caminho do bem, porque por vezes imaginamos estar no caminho do bem, mas não estamos. Como é importante, como é preciso refletir. E são justamente esses filtros que ele coloca aqui que vai nos capacitar ou não a aguentar essas influências que chegam até nós, essas anomalias espirituais que vão se envolvendo e vão aglutinando junto de nós. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Então, trabalhemos sem a expectativa de recebermos nada em troca. Nós já estamos recebendo alto. A oportunidade do trabalho já se mostra recompensa. É a recompensa de Deus a nós, a possibilidade de estarmos trabalhando. Então, dentro do trabalho, deixa de lado a expectativa de retribuição. Deixe de lado a imaginação de que nós vamos receber algo em troca. E vamos prosseguir na tarefa. O que importa de fato é a obra começada, que possamos seguir, caminhar no bem. E como ele coloca, se nós iniciamos com humildade, por que nós vamos desviar no meio do caminho? Se começamos o trabalho na humildade, é preciso aumentar ainda mais essa humildade, a fim de que a luz, ou seja, a fim de que o auxílio superior se torne de fato imperecível, de que a luz de fato não se apague e que possamos nós sentir essa luz, essa influência do alto a nos transformar. Muito obrigado.